Olá, bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Estamos aqui com mais um episódio da nossa segunda temporada, gravada diretamente do Estética em São Paulo, no stand da HTM, que cedeu um espacinho aqui, trouxe o projeto do Papo para a gente somar nesse stand lindo que a HTM preparou. E já vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais a respeito da HTM, essa parceira muito especial nossa. Meu nome é Bruno Machado, eu sou comunicador, publicitário de formação, marqueteiro da área da estética e apresentador do Papo de Estética ao lado da nossa apresentadora, Sofia. Oi, gente. Meu nome é Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina, atuo há 4 anos na área da estética facial. Sou responsável técnica pelo marketing de uma das maiores distribuidoras de tecnologias de estética, medicina estética e HOF, e agora apresentadora do Papo de Estética. Muito bom, muito obrigado, Sofia. E antes de a gente conversar com a nossa convidada do episódio de hoje, como sempre, eu quero deixar aqui o recado e o agradecimento dos nossos patrocinadores, começando pela HTM, que eu já falei um pouquinho no comecinho, a HTM que trouxe o papo para cá, a HTM que chegou junto para somar nessa segunda temporada de Papo de Estética, que está com a gente durante essa temporada inteira. Então fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão. E falar um pouquinho da HTM, né, que a gente tanto conhece e tanto ama com esses seus 25 anos de estrada. A HTM é uma indústria referência na produção de equipamentos eletroeletrônicos para estética e fisioterapia em todo o Brasil, com diferenciais como alta tecnologia, design exclusivo e eficiência comprovada de seus produtos. Muitos estudos científicos por trás de cada lançamento da HTM. E todos esses produtos, esses equipamentos maravilhosos, são produzidos em uma fábrica própria com tecnologia 100% nacional. Além da HTM, é claro, eu quero agradecer também a Rentalmed, trazer o recadinho aqui da Rentalmed, que é a nossa primeira apoiadora desde sempre, desde antes do Papo se chamar Papo, né, quando a ideia de um podcast da estética surgiu, a Rental já estava. Quando era um bebê. Quando era um bebezinho, quando era um embrião, na verdade. Agora é um bebezinho. Agora é um bebezinho. A Rental já comprou a ideia, já apoiou a gente desde o começo. E a Rentalmed, né, gente, uma das maiores distribuidoras de equipamentos de estética, medicina estética e HOF em todo o Brasil, a única do Brasil com soluções completas para profissionais de estética e dessas outras áreas, né? Com não só a venda de equipamentos, mas também locação, assistência técnica, cursos, todo o caminho que o profissional de estética percorre, a Rentalmed está lá do lado, todas as ocasiões, certo? E como você gosta de falar sempre, né, Sofia? Dessa vez tu que esqueceu, né? Não, eu achei que tu ia falar, Bruno. Mas só para finalizar, a Rentalmed também tem o melhor pós-venda do Brasil. Como eu falei já em outros episódios aqui dessa segunda temporada, eu acho muito necessário a gente enfatizar isso, porque não é somente com a venda que a Rental tem como propósito, né? Mas é o cuidado também do pós-venda e da experiência do profissional de estética. É isso, Sofia. Muito obrigado pela ajuda. Eu que agradeço. Então, vamos começar agora efetivamente o nosso episódio conversando com a nossa convidada da vez. Estamos aqui com Inayan Piedade. Bem-vinda! Eu que agradeço o convite. Muito feliz. Nós que estamos felizes. Inclusive, eu quero começar esse papo pedindo para te se apresentar para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Pode não parecer, gente, mas eu já tenho 20 anos trabalhando com estética. Então, eu sou uma menina que sonhou fazer estética, mas há 20 anos atrás não existia faculdade de estética. E aí, dentro da minha casa, não existia a possibilidade de eu não fazer uma faculdade. Foi quando eu resolvi fazer fisioterapia. Então, sou fisioterapeuta de formação. Acabo de me formar. Aí, eu já quis mudar completamente o rumo. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, que tem menos de 17 mil habitantes, a cidade que eu nasci. Então, uma cidadezinha bem pequenininha. Que cidade que é? José Bonifácio. Perto de São José do Rio Preto, que aí as pessoas conhecem mais. E aí ali eu resolvi que eu queria me mudar para a praia. Então eu me mudo para São Sebastião, litoral norte, e eu abro a minha clínica. Então eu fiquei 7 anos trabalhando no litoral norte de São Paulo. Tive uma das maiores clínicas do litoral norte, atendi bastante pessoas ali. E aí, acho que foi no ano de 2014, eu me mudo para São Paulo. E aí eu começo a minha história aqui em São Paulo, onde eu já entrei
num dos maiores varejos do Brasil, que a Rental já foi concorrente da empresa também. Fiquei 8 anos como coordenadora científica. E aí, na pandemia, eu saí e fui ser gerente de novos negócios da indústria. Então, eu fiz toda uma carreira na parte dentro da indústria e do varejo. E aí, quis sair de tudo isso para me tornar professora mesmo, que era o que eu fazia dentro do varejo também. Então, hoje está atuando como professora? Só como professora. Só como professora, não atende mais? Isso, eu sou speaker de algumas empresas e trabalho com HTM também. Então, hoje eu tenho uma clínica de estética, onde o nosso foco é o trabalho com lipedema, mas a gente atua em toda parte facial, capilar, corporal, e o tratamento do lipedema é o nosso carro-chefe hoje. E desde o início, tu sempre tratou lipedema? Qual que foi Como começou? Isso. Porque na verdade a gente sabe muito do lipedema hoje como um assunto que está em alta. Sim. Mas que nem sempre foi o Nem caso. sempre foi o caso. As Mas... pessoas confundiam bastante, inclusive, né? Sobre a aparência do lipedema, porque a gente sabe que parece celulite, né? Isso. Mas, enfim, continuando nessa pegada do início da tua carreira, o que você... Lá no início, o que você fazia e agora como que entrou a lipedema? A minha clínica era no litoral norte, então eu sempre tive um foco mais na parte corporal. Então, vou ser bem sincera, hoje eu faço tratamentos faciais, mas não é o meu carro-chefe. O meu carro-chefe sempre foi gordura, celulite, e a gente não sabia o que era o lipedema. Até que em 2016 eu fui fazer um curso com o Dr. Maria José Godoy, que é da metodologia Godoy, e eu era uma professora que estava auxiliando ele. Então, eu estava estava assistindo o curso, mas eu estava ali para dar todo o suporte para o curso. Então, ele tinha mais intimidade comigo e tinha um único slide, linfedema versus lipedema, porque ele é uma das poucas pessoas que falavam há 10 anos atrás sobre isso. E aí eu lembro que ele virou e falou assim, ela tem lipedema. Aí eu olhei, como assim, doutor? Que susto, eu achei que ela tava falando de mim. Não. Mas olha, foi pior o que ele fez comigo. Meu Deus. Eu peguei e falei assim, como assim, doutor? Ele falou assim, você tem lipedema. E como que trata? Não tem tratamento. Aí eu falei, como assim? Ele falou, olha, não tem tratamento. Hoje o que se sabe é que você vai ter uma gordura que não sai nem com dieta, nem com atividade física. Olha que coisa boa. Coisa boa pra se ouvir no meio do curso. Não é? Olha que tranquilo. Só que ali naquele momento eu já trabalhava no varejo, já tinha muito contato dentro da indústria e eu sempre fui aquela pessoa que fazia a ponte, que testava os equipamentos antes das tecnologias serem lançadas. E ali eu comecei a entender, por isso então que eu crio um protocolo que ele dá muito bom para todo mundo e quando eu faço em mim não dá certo. Sim. Então eu comecei a entender o que eu tinha. Por isso que eu fui atrás da minha certificação internacional, onde eu tinha assunto de lipedema. Então eu fui fazendo toda a minha... Aí eu fiz Godoy, aí eu fiz Leduc, aí eu fui fazendo toda uma formação aonde eu estava trabalhando tanto eletroterapia, que sempre foi minha paixão, mas sempre com esse olhar para o lipedema. Então, para quem me conhece desde quando eu tenho diagnóstico, o assunto é muito novo agora, mas eu já colocava nos meus cursos. Eu ia dar um curso de celulite, eu falava de lipedema. Eu ia dar um curso de gordura, eu falava de lipedema. Dava para falar muita coisa? Não dava. Mas eu começava a colocar plantar uma sementinha, plantinha ali nas alunas que existia o lipedema. Tanto é que hoje, quando alguém vai falar de lipedema, as pessoas... Mas a Nayan já falava antes. Mas por quê? Porque o meu diagnóstico veio em 2016. Então eu falo que, primeiro, eu fui abençoada, porque o fato de você ter o diagnóstico antes fez com que eu conseguisse me cuidar e ter entendimento sobre a doença e fez com que a minha missão de vida fosse essa mesmo. Trazer conhecimento sobre o assunto, pegar a eletroterapia, vamos mudar como que a gente faz a eletroterapia no lipedema? Então, é mais ou menos o que eu faço hoje. Aproveitando o gancho, né? Então, você atua com eletroterapia nos tratamentos de gordura, celulite e lipedema. Então, eu pego o recurso, vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de gordura localizada, a gente vai modular sempre no contínuo, com o máximo de energia, para que a gente gere mais efeito de cavitação para ter mais resultado. Ultrassom, então. Ultrassom. Quando eu venho para o lipedema, é pulsado,
a frequência do pulso em 16 Hz e a gente trabalha com uma energia menor. E aí você fala, é loucura, essa modulação não vai dar resultado. Quando a gente põe na gordura do lipedema, dá muito resultado. Então aí você começa a modular o recurso para o tratamento do lipedema. Então hoje eu tenho um curso de lipedema que eu tenho 27 módulos, porque eu pego todos os recursos que a gente tem na eletroterapia e eu vou modulando esses recursos para o tratamento do lipedema. Tu só usa ultrassom? Não. Uso ozonioterapia, uso ultrassom, uso ultracavitação, uso ultrassom micro e macrofocado, carboxterapia, fotobiomodulação, pressoterapia, endermoterapia, eletrolipólise, contrações supramáximas. Essas são as que eu tô lembrando agora. Crioterapia, vamos chamar assim. Não posso fazer criolipólise, baixos tempos, com alta temperatura. Baixas temperaturas por um tempo muito alto, porque quando a gente trabalha criolipólise mesmo, a gente tem um processo de inflamação, e aí eu não posso inflamar a gordura do lipedema, mas a crioterapia dinâmica, passar o manípulo, a gente faz muito. Então, hoje eu tenho um protocolo validado, onde a gente trata o lipedema com todos os recursos que a gente utiliza na estética. Todos esses recursos, tudo é para Todos esses recursos são para o lipedema. Só que, lógico, que tem modulações específicas para o lipedema. E também que cada caso vai exigir uma coisa ou outra, né? Aí assim, é isso que eu falo também, não pode ter excesso. Então, tem algumas pessoas que querem fazer tudo naquele dia no paciente. Não, no lipedema, o menos é mais. Então, vamos trabalhar de forma segura e que a gente tenha resultados a todo momento. Mas as nossas pacientes, geralmente, com 6 sessões, a gente já está entregando um bom resultado para a paciente, em todos os estágios. Eu terminasse aqui com o que eu queria falar. Existem, então, estágios por lipedema? Não é só o lipedema? Não. São 4 estágios. Estágio 1 parece muito com celulite. Estágio 2, parece que ela tá ganhando peso. Então, ela tá em sobrepeso, aquela gordura no culote, gordura na bananinha, gordura no joelho. É mais gordura que ela vai se queixar. Estágio 3 já são bolsas de gordura. Ali é mais fácil você ver o lipedema, que você percebe que é uma gordura completamente diferente. Estágio 4 já tem o que a gente chama de linfolipedema. Então, já tem a parte linfática envolvida e também essa gordura nodular ali. Então, estágio 3 e estágio 4 tá mais ligado à obesidade também junto. E aí a gente tem os tipos também. Então, não é só estágio. Eu tenho lipedema que é só no braço. Eu tenho lipedema que é só na panturrilha. Eu tenho lipedema que é na região só do culote. Eu tenho lipedema que é culote-coxa. E eu tenho lipedema que é culote até a região do tornozelo. Então, nós temos 5 tipos. Eu não falei na ordem, tá? Mas são 5 tipos de lipedema que nós temos. E eles são diferentes e vão exigir cuidados diferentes. Na verdade, a gordura é a mesma. É uma gordura que ela tem o dobro do tamanho de uma gordura normal. O dia que eu entendi isso, eu comecei a entender como que o meu corpo funciona. Então, assim, eu falo que lá em 2016, quando ele falou para mim, você tem lipedema, no primeiro momento é um choque que você toma. Só que depois você começa a entender, tá, você tem uma gordura que ela tem o dobro do tamanho de uma célula normal. Ela tem a base hormonal e eu tenho uma herança genética. Então, quando é que ela começa a aparecer a partir da 3ª década de vida, os artigos falam, lógico que a gente pode ter em qualquer idade, mas você percebe que são mulheres, pode ter uma porcentagem bem baixinha em homens, e aí você vai ter a parte alimentar envolvida, a parte hormonal envolvida, estresse. Então, pode ser a parte de gestação, puberdade, menopausa. Genética? Genética. Primeira coisa que... são 2 perguntas que eu sempre faço. Quem na sua família começou a engordar e não conseguiu reduzir peso? Você tem mulheres que tinham um corpo muito bonito, começaram a envelhecer, começaram a ganhar peso e não conseguiram reduzir? Com certeza, essas mulheres têm lipedema. E aí, a segunda pergunta que eu sempre faço. Então, você não está conseguindo emagrecer, nem com dieta, nem com atividade física. Então, é uma mulher que ela chega falando assim para você, eu já fiz tudo. Já fiz dieta, já fiz atividade física. E, às vezes, a gente acha que ela está mentindo.
Sabe aquela paciente que você não tem resultado? Aí você fala assim, mas também ela não tá fazendo dieta, ela não tá fazendo atividade física. Você vai apertar ela fala, eu tô. Aí você fala, não, ela tá mentindo. Ela não tá mentindo. Se você não sabe o que é lipedema, pode ser que ela tenha lipedema, ela tá fazendo tudo bonitinho e ela não tá conseguindo ter essa redução. Então, é uma paciente... E assim, a gente fala em 11 milhões de mulheres. Só que a gente sabe hoje que esse número é muito maior. Hoje, de cada 10 avaliações que eu faço, lógico que eu acho que a minha bolha é uma bolha um pouco mais contaminada. É que muitas pessoas também já devem te procurar tendo isso em mente, tendo essa suspeita, às vezes até já sabendo o que é, né? Então, isso também eu tento falar. Tá? Então, não dá para levar o meu número em consideração. Mas de 10 avaliações que eu faço, 8 tem lipedema hoje. Então, é um número muito grande. Uma curiosidade que eu tenho também em relação ao lipedema é dói? Dói. Só que quando a gente vai fazer avaliação, por exemplo, quando apalpa, ou no dia a dia mesmo? Então, vamos lá. A gente fala que o lipedema é a síndrome da gordura dolorosa. Então, a tua dúvida é uma dúvida que eu recebo diariamente no meu direct. Eu não sei se eu tenho lipedema porque não dói. Então, o fato de não doer pode ser duas coisas. Você pode não estar num nível de inflamação que leve a dor, como você pode já ter se acostumado com a dor. Porque é uma doença crônica. Então, pode ser que você sempre teve essa dor e você não sabia. Sobre essa coisa do nível de inflamação que causa dor, isso tem a ver com os estágios que tu falou pra gente? A partir de que estágio que começa a doer? Então, tem uma regra? Não tem regra, porque está muito ligado à inflamação. Que nem eu hoje estou no estágio 2. E o meu lipedema, ele dói muito. Porque meu nível de inflamação é muito alto, por causa do nível de estresse. Então, assim, se você me perguntar, dói como? Dói da roupa bater no corpo e eu sentir dor. Então, às vezes, eu acordo de manhã, eu paro para pensar qual que é a roupa que eu vou pôr, porque eu falo, se eu for pôr essa calça vai apertar, vai doer, vai me incomodar. Então, às vezes, se você começa a pensar muito, é um sinal de alerta, porque incomoda. Então, não necessariamente ela tem que ter dor, mas quem sente dor é uma dor que incomoda e ela não passa. Então, eu hoje... se você perguntar para mim, eu sei exatamente onde estão meus blocos de lipedema. Tanto é que a primeira termografia que eu fiz, o meu irmão estava comigo. E aí ele falava assim, aonde ela sempre falou que tinha lipedema, tem. Porque na termografia você consegue ver os pontos de inflamação. Porque eu sei exatamente te falar, olha, aqui eu tenho uma bolsa, aqui eu tenho uma bolsa, aqui eu tenho uma bolsa, porque eu sinto essas dores. Mas a gente vai ter paciente que não tem. Como identificar? Como identificar o lipedema. Isso. Eu acho que essa pergunta também vale para profissional, para quem está avaliando e tanto para quem tem. Né? Acho que a gente pode, dessas duas formas... às vezes, assim, num caso que não tem dor, por exemplo, ela não vai identificar pela dor. De que outras formas então, pense o seguinte. Você vai ter celulite aonde? No glúteo, no abdômen, na coxa, é o tipo flácido. Então, quando a paciente chega para mim e fala assim... Eu tenho muita celulite. E essa celulite me incomoda muito. Aí eu pergunto assim pra ela, aonde que é a tua celulite? Na minha perna toda. Pronto. Pra mim, eu já vou pensar no lipedema. Talvez ela nem saiba, mas eu já vou pensar no lipedema. Mas pra mim, o que mais me chama atenção, ela falar pra mim que ela faz dieta e faz atividade física e não consegue reduzir peso. Ou quando ela fala assim, eu tô reduzindo peso, mas no meu culote, na minha coxa, na minha panturrilha não diminui. Esses são os principais sintomas que a gente vai ter. Então, é uma gordura que ela não sai nem com dieta, nem com atividade física. Tá? Incomoda muito porque ela tem fibrose. Então, ela vai formando bolsas. Então, por isso que parece celulite. Sim. E... são várias perguntas, né? Mas pelo fato de ser uma gordura, né, fibrosada, isso? Ela tem fibrose. Tem como fazer, por exemplo, uma lipoaspiração e melhorar de fato isso? Volta? Então, vamos lá. É uma doença crônica que não tem cura. Então, se a gente está falando com profissionais, eu tenho falado muito sobre isso. Não anuncie, eu faço tratamento de lipedema. Você não faz tratamento de lipedema, você faz um gerenciamento do lipedema. Por quê? Quando eu falo tratamento, estou buscando a cura. E nós não temos a cura. A lipoaspiração
É uma lipoaspiração completamente diferente. É uma lipoaspiração intumescente. Essa lipo ela é específica, não é feita por qualquer cirurgião. E tem que saber fazer a lipo do lipedema. Só que o que é importante a gente falar? Em todos os estágios, lembra que tem fibrose? E eu até estava mostrando agora no Meet um nódulo dessa gordura. E ele pode entupir a cânula. Então, nós profissionais da estética, nós somos fundamentais no pré e no pós-operatório. Por que nós somos fundamentais? Porque você prepara essa gordura para ela não ficar tão nodular e você conseguir fazer uma boa lipoaspiração para que você não tenha fibroses, para que você não tenha irregularidades. Então, é muito importante. E também é importante que a gente se atente sempre que o pós-operatório é um pós-operatório um pouquinho mais complicado. Então, respondendo a sua pergunta, tem sim a cirurgia, ela não cura, ela melhora. Então, é uma célula mesenquimal. Então, quando você... Só para que fique claro, você fez uma lipo no seu abdômen. Se você engordar, a gordura volta naquele local? Não. Solta para o outro. Exato. Então, lipedema é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma célula mesenquimal. Então, não existe cura nem com a lipoaspiração. Então, é uma paciente que ela tem que ter consciência. Hoje, Nayan, eu tenho lipedema. Você quer fazer a lipo? Eu já fiz uma lipoaspiração conservadora, que não foi na gordura do lipedema, mas eu sofri muito. Então, assim, eu não tenho vontade hoje, com quase 40 anos, fazer uma lipoaspiração. Então, hoje eu tenho tentado controlar o meu lipedema com um tratamento conservador e fazendo a parte hormonal. Então, eu mantenho os meus hormônios equilibrados, alimentação, atividade física adequada. Se chegar um momento que eu não conseguir reverter, você vai fazer cirurgia? Faço. Não, eu não sou contra a cirurgia. Só que eu acho que a paciente ela tem que ter a noção que não vai estar curando. Recebi uma paciente uns 20 dias atrás, ela fez a cirurgia, ela estava no estágio 3. Ela estava pesando 103 quilos quando ela fez a cirurgia. Após a cirurgia, foram retirados 7 litros de gordura da região das coxas. Ela foi para 93 quilos. Hoje, 2 anos quase após a cirurgia, ela está com 123 quilos. Nossa! Então, qual que é a minha preocupação? É que você precisa entender que talvez será que o estágio 3 seria um estágio para operar? É a minha opinião sobre... A minha visão sobre, né? Então, assim... Olhar clínico, né? Meu olhar clínico. Eu prefiro que ela mudasse o estágio dela, viesse para um estágio 2, um estágio 1. Teria que fazer uma bariátrica? Talvez. Entendeu? Assim, eu acho que existem outras formas para depois ela fazer essa cirurgia e a cirurgia ter mais resultado. Então, já vi pacientes que fizeram a cirurgia... do lipedema e tiveram excelentes resultados. Hoje estão vivendo bem, a perna está bem fininha, não voltou naquele local. Fico muito feliz com isso. Como a gente tem algumas pacientes que não conseguiram progredir da mesma forma. Então, de novo, não tem cura. Ela vai ter que tratar para o resto da vida. Então, eu sempre falo, o que é uma coisa que a paciente de lipedema tem que saber? Vai ter que comer bem para sempre, vai ter que fazer atividade física para sempre, porque ela pode ter sarcopenia. As piores pacientes que a gente tem são as sarcopênicas. O que é a sarcopenia para quem está ouvindo e não sabe o que é? É uma fraqueza muscular. Então, você vai ter mulheres que, às vezes, bem jovens, perdem força para se levantar, elas andam com mais dificuldade. Então, tudo isso tem que ser colocado, influencia. E tem que olhar. Então, é uma doença multifatorial e que ela precisa ter vários profissionais junto. Quando a gente fala nos tratamentos, a gente já falou, tu citou ali os quase 10, né, recursos que podem ser usados, a cirurgia também que pode ser, mas assim, tem algum que definitivamente a gente não pode usar no lipedema? Olha, hoje eu não gosto mais de usar não pode, porque é tudo muito novo, a gente tem poucos artigos sobre, e eu sempre falo isso. Recebi uns haters, acho que foi o ano passado. E aí... Sempre tem. Eu ia falar sempre exatamente tem. isso. Sempre. Só que, assim, como eu nunca tinha recebido, pra mim, a primeira vez eu falei, o negócio bateu. Aí eu li a gente falou disso hoje, né? Aí eu li a segunda vez, eu ia responder. A pessoa não deixou responder.
Aí eu falei, não, você vem na minha casa, você me xinga, porque meu Instagram é minha casa. Mas como assim não deixou responder? Ela me restringiu que eu não podia responder. Gente. Aí eu apaguei, porque eu também não vou deixar. Aham. E aí eu gravei um vídeo. Foi a única vez que eu falei sobre. E aí eu falei, olha, pra quem tá falando, era um fake. Falei, você também não tem coragem de pôr sua cara. Sempre um fake. Sempre um fake. Falei, só que assim, eu ouso que você apareça na minha frente, que você discuta lipedema comigo, porque eu estudo todos os dias. E eu sei eletroterapia como poucas pessoas. Sou professora de eletro há mais de 15 anos. Trabalhei dentro da indústria. E não foi uma indústria só, não. Trabalhei dentro de algumas. Então, assim, eu sei parâmetro de equipamento. Se você falar assim, como você modula ultrassom? Eu dei a modulação. Como você coloca fotobiomodulação? Eu falo agora. E não é uma coisa que eu sei fazer. E aí eu falei isso. Então, assim, eu sei eletroterapia. Então, eu sei a patologia. Eu sei eletroterapia. Então, eu sabendo a fisiopatologia, eu sei modular o recurso. Como poucas pessoas no Brasil. Então, eu ouso se você tem os resultados que eu tenho. Nunca mais ninguém apareceu. Mas não gosto de falar não pode. O que eu não gosto de usar. Tá? Então, todas as vezes que a gente vai falar, não pode liberar citocinas inflamatórias. Então, tudo que inflama, tira do lipedema. Desde a alimentação, Eu ia trazer bebida. isso, não só tratamento. Isso, assim, Tipo, vamos tomar... Eu e Nayan, tá? Até eu descobri o lipedema. Eu era a rainha do termogênico. Então, todo mundo tava emagrecendo com Morosil. Eu já cheguei a gastar R$1.000 com Morosil sem ter resultado nenhum. Aí você fala assim, mas tá todo mundo com resultado, por que que eu não tô? Mas porque eu não tinha indicação do Morosil. Porque no final ele é termogênico. Então, assim, tudo que vai gerar inflamação, tira do lipedema. Radiofrequência, então? É isso. Tá? Radiofrequência não pode. Aquela questão da crio que vocês citaram também, né? Isso. Então, é esse o raciocínio que eu quero que o profissional tenha. Eu sei a fisiologia do recurso. Agora, quer ver um momento que a radiofrequência é boa? Quando eu tenho um lipedema fibrótico, e aí eu trabalho com a temperatura de 37 graus. Só que aí eu preciso saber sobre radiofrequência. Os estágios. Preciso saber os estágios, preciso ver uma termografia para entender se eu posso colocar. Então, por isso que eu não gosto de falar não pode. Porque aí, às vezes, você fala assim, mas eu usei a radiofrequência e deu resultado. Qual foi a temperatura que você usou? 37 graus. Não, você não usou a radiofrequência. Porque quando a gente pensa em rádio, você pensou na mesma coisa que eu. Temperatura de 40 a 42, mantidos por 5 minutos. Isso não faça. Porque se você fizer isso, você vai piorar. Agora, se a gente trabalhar com a temperatura de 37 numa fibrose, vai dar bons resultados. Então, é isso que eu não gosto de falar, não pode. Mas entenda, gerou processo inflamatório, a gente não vai fazer. É isso. A gente sabe, então, que é um grande desafio tratar lipedema. Desde o diagnóstico, né? Porque é tão parecido assim com a celulite. Desde saber as tecnologias, né? Para trabalhar, enfim, que leva tempo, de estágios, enfim. Qual tu considera o maior desafio no tratamento do lipedema? São 2 grandes desafios que eu vejo. O primeiro, aderência ao tratamento. Por quê? Porque você tem uma patologia que, às vezes, ela tem uma caída muito rápido. Então, você vem evoluindo bem. Ela passou um estresse, ela voltou a inflamar de novo. Não é só meu tratamento, eu tenho outras variáveis envolvidas. Então, meu maior desafio é que ela entenda que ela vai ter que tratar. E que, às vezes, ela vai ter que voltar um passinho para trás para a gente poder dar alguns passos para frente. Então, ela continuar o tratamento. Tenho muita gente que desiste na metade do caminho. Porque quando acontece isso, deve ser frustrante. Né? Exato. Daí a pessoa acaba ficando... E aí, o que é pior? Pensa que é uma paciente que já fez tudo e não via resultado. Então, o que ela fala? Mais uma vez. Eu tô fazendo uma coisa que estava dando resultado até agora e agora parou. Então, eu vou voltar com ela e falar, esquece o passado. Lá atrás você não sabia que era lipedema. E o lipedema pode acontecer isso porque você passou por um estresse, porque você ficou muito nervosa, ou porque você comeu algo que você não podia comer. Porque é uma doença crônica. Né? Tem que manter. É igual o melasma, infelizmente, né? É isso. A gente vai ter pro resto da vida. O que a gente consegue fazer é diminuir, equilibrar,
Gerenciar, que é o que a gente estava falando. E aí, segundo, a gente divide o tratamento. Desinflamação, tratamento da gordura e tratamento do aspecto de pele. Dentro do aspecto de pele, a gente está falando mais em estética. Então, você vai evoluindo ela. Ó. Você saiu agora da desinflamação e agora você foi para o tratamento das bolsas de gordura. Você saiu da bolsa de gordura e agora a gente vai para o teu aspecto de pele. Só que aconteceu alguma coisa com ela, ela voltou de novo para desinflamação. Aí o bicho pega. Porque na cabeça dela é como se ela estivesse regredindo ao tratamento. Então, esses são os nossos maiores desafios. Ela não desistir do tratamento e ela entender que vai ter hora que ela tá aqui, mas ela vai ter que voltar lá pro início de novo. Isso faz parte. E justamente, além do gerenciar o lipedema em si, gerenciar essa frustração. Isso. E se perdoar. Eu sempre falo o seguinte, por muito tempo, imagina, 10 anos trabalhando na indústria e no varejo. Palestrava do quê? Já falei que sempre foi gordura e celulite. Eu lembro, e não faz tempo, minha último palco principal de gordura foi no Estética Nordeste, se eu não me engano, de 2022. Lembro que a hora que eu desci do palco, alguém me abraçou e falou: ai, amiga, parabéns, a tua palestra foi incrível. Falei, foi uma bosta. Aí ela falou: amiga, a palestra foi incrível, todo mundo amou. Falei, eu odiei. Por quê? Por quê? Porque eu tava me sentindo gorda. Eu tava me sentindo mal com o meu corpo. E pra mim, o tempo inteiro que eu falava e que eu olhava pros slides, eu pensava assim, aquela moça tá sentada ali, ela tá pensando, o que aquela moça não tá tratando a gordura dela? E eu tinha acabado de chegar de Portugal, que eu fui para... Então, assim, o que tinha acontecido? Foi uma Beauty Fair, acabou a Beauty Fair, a gente embarcou para Portugal. Eu cheguei de Portugal, a gente embarcou para Fortaleza. Só que em Portugal, eu ganhei 7 quilos. Aí você fala assim, você comeu muito? Não. Eu tinha uma amiga minha junto comigo. Tava muito quente. Tava 40, 42 graus. Viagem, tudo, estresse, porque era um monte de palestras. Eu acho que eu fiz 8 palestras lá. Então, assim, era muito estressante, adrenalina e tudo mais. O corpo fica muito adrenérgico. E eu lembro que ficou comigo no quarto uma grande amiga que hoje mora em Dublin e ela estava palestrando lá, que é minha amiga há 10 anos da estética também. Eu lembro que a hora que eu acordei, ela falou assim pra mim: eu sempre soube que você sofria, mas eu não imaginava que era assim. Porque ela viu a dor que eu senti a hora que eu ponho o pé no chão. Porque é tanta retenção de líquido que a hora que você pisa, a primeira pisada dói. Então eu dou uma mancada. E ela viu. Tanto é que ela falou, deita na cama, eu vou fazer uma drenagem em você. Talvez se ela não tivesse ali comigo, não tivesse drenado, talvez eu não tinha conseguido pós-sandália que eu usei naquele dia. Porque é sobre isso. Às vezes eu ponho numa mala 6 trocas de roupa e eu só tenho 3 eventos. Não é porque você põe roupa a mais. Porque talvez a roupa que eu levei, que estava servindo para mim aqui em São Paulo, a hora que eu chego num lugar não serve mais. Então você ganha peso muito rápido. E isso é uma coisa que fica muito na cabeça. Eu lembro que nesse dia eu desci e falei, a partir de hoje, eu só palestro de lipedema. Meu próximo palco foi de lipedema. Falei, se não quiser que eu fale de lipedema, tá tudo bem, eu não palestro mais em palco principal. Mas por quê? Para eu poder me sentir bem. Porque é a minha missão de vida, é a forma que eu me sinto bem falando. E que você começa... Hoje, eu tô bem mais magra do que eu tava naquele dia. Só que é isso também. Tem semana que eu tô mais cheinha, tem semana que eu tô mais magra. Aí você fala, o que mudou de uma semana para outra? O tempo interfere. Numa semana que palestrou, na outra não. Às vezes uma semana que eu não consegui parar, que eu não consegui comer direitinho. Deu mais cursos que não. Exato, exato. Então uma semana que tá mais puxada, o meu corpo ele sente muito. Para uma profissional da estética que está iniciando nesse protocolo, né, para tratar o tratamento de lipedema. E não tem ainda recursos para uma tecnologia, somente massagem, enfim. Existe essa possibilidade? Existe. Como prosseguir? Existe. Eu fiz um protocolo junto com a Smart GR, que é só de creme esfoliante. Eu vou apresentar ele no Estética em Rio agora. E a gente teve resultados incríveis.
Tá. Só que controle de processo inflamatório, melhora do sistema linfático, melhora a gordura, começa-se a melhorar. Mas aí daqui a pouco eu vou precisar de um recurso para realmente tratar as bolsas de gordura. Mas sim, dá para começar trabalhando só com as mãos. Não, que é essa pergunta que você me fez, que equipamento eu tenho que ter? Então, não necessariamente você precisa ter um equipamento. Primeira coisa que você precisa saber, o que é lipedema, o que você pode fazer e o que você não pode fazer de jeito nenhum. Então, para mim, a primeira coisa para trabalhar com lipedema, saiba realmente o que é lipedema. Não pegue uma palestra aqui, uma palestra ali, porque assim, hoje a gente percebe que às vezes as pessoas acham, é fácil tratar porque é uma gordura. Até falei isso no meeting. Teve uma paciente que chegou no consultório, ela chegou com ajuda, as pessoas ajudando ela a andar. Eu olhei de longe e falei, não é paciente de lipedema, porque geralmente o paciente chega andando normal e tudo mais. E aí eu recebi um WhatsApp. A paciente está na recepção, é de lipedema. Aí eu fui até ela e falei, nossa, eu vi você chegando, você está com muita dor. Ela falou, olha, eu moro em Suzano, que é bem longe de onde a gente estava. E eu só vim porque eu tenho lipedema, já diagnosticado, eu sinto muitas dores e eu fui numa clínica lá que fala que é especialista em lipedema e eu chorava com tudo que eles faziam. Aí eu falei, o que eles faziam? Eu não sei te falar o que é que eles faziam, mas era um equipamento grandão que eles usavam. Na hora eu pensei, vai ser um equipamento de terapia combinada. Falei, pergunta para a clínica, você deve ter o WhatsApp deles, e fazia umas enzimas também que eu chorava de dor. Peguei a enzima e peguei qual era o recurso. Era um equipamento de terapia combinada. Na hora, o médico que trabalha comigo passou e falou assim, não, mas isso não pode usar no lipedema. Eu falei, fica quieto, doutor. Pode sim, pode sim. Falei, eu vou explicar para vocês dois o porquê que pode. O que aconteceu? A pessoa, o que é o lipedema? Não é uma gordura? Ela foi no equipamento, tá lá, gordura localizada. Pegou a capa de pós, uma capa alta. Se você olhar no equipamento, camada de posa com 4 centímetros, contínuo com o máximo de energia, na hora que você vai passando, a pessoa começa a chorar de dor. Como que a gente modula o ultrassom? Eu falei no início. Pulsado, de 20 a 50 pulsos, de 20 a 50%, 16 Hz, energia baixa, e aí você vai ter um bom resultado. Então, posso usar o recurso? Posso. Só que eu tenho que saber modular o recurso para o lipedema. Então, esse é o segredo. Já pega a canetinha aí, anota. E anota, né? Nossa, já era pra ter pegado desde o começo, né? Desde o começo, mas é bom lembrar, né? E eu acho que não só no caso de lipedema, mas no caso de tudo na área da estética, facial, corporal, lipedema, gordura localizada, flacidez, celulite, tudo acho que a gente tem que saber, não só do equipamento eletroterapia, mas de saber como manuseá-lo, né? Eu sempre falo o seguinte, eletroterapia não tem para onde a gente correr. Ou você domina a eletroterapia, ou ela te domina. Né? Você acha legal os parâmetros que estão prontos no equipamento? Acho. A gente trabalha fazendo essas programações para que as pessoas consigam tirar o melhor proveito do equipamento. É uma ótima opção para quem está começando, né? Exato. Só que a partir do momento que você olha lá, por que eu escolhi 1 ou escolhi 3 de frequência? Não sei. Não, peraí. Você gostaria de deitar numa maca de uma pessoa que modulou um equipamento que ela não sabe? Por que ela usaria 1 ou por que ela usaria 3? Eu uso pulsado ou uso contínuo? Você sabe quando usar o contínuo e quando usar o pulsado? Você sabe que existe uma frequência do pulso? E por que você modula a frequência do pulso? Você sabe por que você tem uma intensidade que vai de 0,2, 0,3 até 3 watts por centímetro quadrado? Você sabe a diferença? Se você apertar, a maioria das pessoas não sabe. E aí você começa a perceber que você tem um excelente equipamento, a maioria das vezes, só que você tira o básico. Eu costumo brincar que você tem uma Ferrari e que você dirige ela como se ela fosse um Fusca 80. Então, você tira aquele basiquinho que está ali. Então, a gente precisa tirar o melhor proveito do recurso que a gente tem. Aproveitando já essa deixa, o que tu diria que infelizmente, a gente sabe que existe profissionais que não sabem, como tu acabou de pontuar, né? Então, quais seriam, talvez, os maiores erros dos profissionais da estética na hora de tratar o lipedema?
Eu acho que é desconhecer a patologia Aham. e achar que é igual tratar gordura, que é igual tratar celulite. Não entender que é multifatorial e que você tem muita coisa para olhar. E assim, gente, hoje eu tenho mais de 60 pacientes de lipedema passando pela clínica. A gente vai dando alta e vem entrando outras pacientes. E eu sempre falo, né, olhar o gap. Tenho paciente que está tendo excelentes resultados e tenho paciente que estão tendo zero resultado. Essa paciente que não está tendo resultado, vem cá, meu amor. Vamos olhar o gap? Então, alinhamento de expectativa e realidade. O que você está fazendo? O que você está comendo? Qual que é o tipo de atividade física que você está fazendo? Você está olhando a tua parte hormonal? Então, eu olho essa paciente em todos os gaps para a gente poder entender. E depois saber modular esses recursos. Porque às vezes você tem muitos recursos, você quer comprar um novo recurso para tratar lipedema. Não precisa. O recurso que você já tem já trata. Eu acho que esse é o fundamental. E com a lista que a gente viu a Inêia trazendo, realmente, praticamente qualquer recurso que a pessoa tiver, se ela souber usar, souber o que ela está fazendo, ela vai conseguir tratar. E aí eu separo desinflamação. Então, se eu posso dar uma dica, não pode ficar sem o ILIB. Pode ficar o quê? Sem um ILIB. Ai, Por quê? Porque eu preciso desinflamar o corpo da paciente. Como que a gente consegue isso? Através de uma alimentação não inflamatória. A maioria dos profissionais, como eu, não é nutricionista. Então, lógico que eu tenho uma nutri hoje que me acompanha, mas dentro de cabine, o que a gente está fazendo para desinflamar o corpo dela? Ou é ILIB ou é ozônio sistêmico. A gente tem paciente que não quer fazer ozônio sistêmico. Essa é uma verdade. Então, o ILIB não tem a paciente que não faça o ILIB. Porque eu coloco o ILIB nela e já vou fazer a drenagem. Então, no pilar da desinflamação, tem um ILIB. No pilar do tratamento da gordura, você já comprou um ILIB? Compra um cluster vermelho que entregue 20 joules, porque você já vai tratar a gordura com 20 joules. Pronto, o mesmo equipamento está tratando a desinflamação e está tratando a gordura. No aspecto da estética, aí sim, a gente vai ter que buscar ali qual que é a queixa. É um aspecto mais flácido, tem utilizado muito ultrassom microfocado. Aí a gente vai aprimorando como a gente vai fazer esse tratamento. Eu ia fazer uma pergunta e eu perdi. Que saco! Eu fiquei prestando atenção no resto. É sinal de que a conversa tá boa, né? Sim, com certeza. E aí mesmo que me parte o coração, que tá acabando o nosso tempo já, infelizmente. Passou muito rápido, na verdade, porque muito conteúdo. Eu também fiquei imerso aqui, muita coisa que eu não conhecia, eu por não fazer parte da área, mas não ter o estudo que vocês têm, né? E mesmo assim eu me afundei e fui entendendo muita coisa. Acho que foi um papo muito legal, até para quem não tem todo esse conhecimento, né? Não, e eu atuo na área da estética facial, né? Principalmente... Eu vi a hora que você falou. A hora que você falou facial, eu falei, ela não deve gostar muito do corporal. Não, eu realmente não é meu foco, né? Mas é fascinante agora aprender cada vez mais do lipedema e ver isso, porque eu particularmente não conhecia. Olha, esses dias atrás, eu fui andar no parque. Fui andar no parque, aí eu sentei. Aí eu falei, que vontade de ter um monte de cartãozinho. Porque tava tendo uma corrida, eu não sabia que ia ter corrida. Gente, olha que eu olhava para as pernas. Exato. Aí eu olhava e falava assim, olha, o quanto essa mulher não sofreu para correr. Porque você via aquela perna com torniquete, que devia estar pesada. Eu falei, gente, seria tão bom se ela soubesse que ela tem lipedema. Porque a gente ia conseguir melhorar a qualidade de vida dessa paciente. E a gente fica, de novo, né? O olhar clínico, tu olha, tu sabe. Eu sou exatamente assim com facial. Eu olho assim pra pessoa e fico... podia fazer isso, isso, Podia fazer isso, isso. Infelizmente, mas é igual, sei lá, a pessoa que faz sobrancelha. Olha pra sobrancelha da pessoa, ela deve ficar, tipo, podia fazer isso, 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 aquilo, enfim. Só que hoje, lipedema, no começo, eu falava. Só que você tá dando diagnóstico de uma doença que não tem cura. Então, eu já vivi situações dentro de curso que a pessoa perguntou, eu não ia falar, você acha que eu tenho lipedema? Eu falei, não vou mentir, você tá perguntando, você tem? A menina desmaiou e começou a chorar. Aí, na hora que ela voltou, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Abracei, falei pra ela, olha, mas pensa, agora você sabe o que você tem. É melhor, né? Gente, é Daí muito melhor. É o primeiro passo para saber o que fazer. Exato. A partir de agora, é legal? Não, não é legal. É legal você ter uma gordura que não sai nem com dieta, nem com atividade física? Não, não é. Só que hoje, o que eu posso falar para vocês? Eu tenho feito de tudo para conseguir ser a minha melhor versão com lipedema.
Eu acho que é isso que a gente pode falar sempre para paciente. Mais uma coisa antes da gente encerrar também, foi uma dúvida que eu lembrei que eu tive lá no começo, mas aí eu perdi o timing e eu lembrei agora. Quando a gente estava falando justamente sobre hoje se falar mais sobre lipedema do que alguns anos atrás, e veio na minha cabeça do porquê isso. As pessoas realmente estão tendo mais do que se tinha antigamente, ou é porque agora começou a haver estudos e... A gente tem muito pouco estudo. O artigo que eu fiz para Estética em Rio, eu levantei 180 artigos bons, eram 8. Então é muito pouco. Muito pouco. Na verdade, o que aconteceu foi que em janeiro de 2021 se tornou CID no Brasil. Aí a classe médica começou a olhar e a partir daí começou-se a falar sobre. Então é porque antes não existia diagnóstico. Isso. Então assim, ó, você tem vou te contar uma história que aconteceu dentro de uma pós. Tava dando aula de pós-operatório, acho que as pessoas começaram a mexer no meu Instagram, caíram no lipedema. E aí, assim, como tem a cirurgia do lipedema, fazia parte do assunto, eu deixei tocar. Aí, uma moça muito magra, muito magrinha, sentada na primeira carteira. Professora, você não faz uma avaliação minha no banheiro? Eu falei, meu amor, mas tão magrinha, você não tem lipedema, não. Vamos comigo no banheiro? Fui na hora do intervalo no banheiro, a hora que ela tirou a calça, só na panturrilha. Lembra que eu falei? Triatleta. Você imagina o tanto que essa moça não sofria para correr, nadar e pedalar. Com a panturrilha desse tamanho. Quase meio quilo em cada panturrilha só de lipedema. A hora que eu falei para ela, é lipedema mesmo. Ela começou a chorar, mas não de tristeza. Ela falou assim, eu já fui no vascular, no endócrino. Ninguém nunca tinha falado para mim o que eu poderia ter. Agora eu sei. Aí eu usei ela como paciente. Eu ia ensinar a fazer drenagem no pós-operatório. Falei, vou fazer em você. Na hora que ela estava indo embora, ela me abraçou. Ela falou assim, foi a primeira vez em muitos anos que eu não tenho dor nas minhas pernas. Você não sabe o que é isso. Aí eu falei, então pronto. A gente está cumprindo com a nossa missão de vida. É isso. Então, é sobre isso. A maioria das pessoas não sabem e porque a maioria dos profissionais não tem conhecimento sobre. E a gente vê muita gente confundindo ainda lipedema com obesidade. Esses dias atrás eu vi um resultado. Olha que resultado lindo de lipedema. Não era lipedema, era obesidade. Olha que resultado lindo. Era celulite. Então as pessoas ainda confundem muito. Então a gente tem muito ainda para evoluir, mas eu acredito que vai ser ainda... que a gente tem muito para crescer nesse assunto, muito ainda para vir de artigo científico, de publicação. A gente vai fazer uma publicação agora sobre algumas associações, porque a gente tem que trazer associações com eletroterapia. Né? Só que antes, geralmente alguém fala assim, mas tem artigo publicado? Olha, não tem. Mas até a gente esperar ter publicação, você tem que tratar. Então, como que a gente vai fazer isso? Com cuidado, que foi aquilo que você me perguntou. O que é proibido? Não vamos falar em proibido? Vamos entender um raciocínio clínico? Eu não posso gerar processo inflamatório. Não podendo gerar processo inflamatório, aí a gente determina como a gente vai trabalhar com essa paciente. Legal. E voltando agora sim, para encerrar o episódio, antes de te agradecer e toda aquela coisa, quero deixar um espaço aberto aqui para mandar algum recado pro pessoal que está acompanhando a gente, divulgar algo que está vindo por aí, né? Spoiler. Dar um spoiler. Alguma novidade que quiser contar pro pessoal. A gente tem um curso que é Como Tratar Lipedema. Esse curso é um curso que ele acontece de forma online. Já tenho mais de 1.000 alunas nesse curso. Então, eu falo que a gente tem um bonde aí tratando lipedema, que elas estão tendo resultados diariamente. E eu tenho curso presencial também. Então, para quem estiver assistindo e quiser aprender sobre lipedema, a gente vai ter o curso Andando pelo Brasil. Então, a gente já tem data em Goiânia, no Rio de Janeiro, São Paulo. Floripa? Floripa não tem. Floripa não tem, mas a gente pode ver de fazer em Floripa também. Já faz lá na Rental. Isso mesmo, é só chamar. E aí é importante também, a gente tem ele online para quem está longe, para quem é fora do Brasil. Tem muitas alunas fora do Brasil. Vai ser um prazer ter você como aluna e ensinar mais sobre lipedema. Tá
Certo. Então, antes também de encerrar novamente o nosso papo, a gente queria te dar uma lembrancinha para você não esquecer da gente, a nossa caneca personalizada. Você acredita Papo que eu de vi a estética. caneca, eu achei ela linda, eu ia falar, eu vou levar ela embora? Muito obrigada. Tá respondida. Muito obrigada. Vai levar a sua. Muito, Vou levar a muito minha. obrigada, tá? Por responder todas as minhas dúvidas. Eu acredito também que as dúvidas de quem tá assistindo. Acredito Vou que muitas das compartilhar. dúvidas que a gente teve aqui eram dúvidas do pessoal que tá Sim. vendo a gente também. Compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente, que eu acho que tá cada vez mais importante a gente falar sobre isso e Sim. responder as dúvidas das profissionais de estética, até para ter esse olhar diferente quando vir esses pacientes, né? Talvez celulite, lipedema, agora talvez tá ficando cada vez mais claro. E eu acho que quando você sabe tratar, o teu resultado vai lá em cima. Então, saber fazer uma boa avaliação. Ontem eu fiz uma avaliação ao vivo aqui e aí uma aluna falou assim, esse olhar da avaliação ele é muito importante. Então, se a profissional ela quer ser uma profissional diferenciada, tem que saber avaliar. Tem que saber o que é gordura, o que é celulite, o que é lipedema. Isso vai ser o diferencial para a vida delas. Queria agradecer novamente por estar aqui no nosso papo de estética, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. Obrigada, Bruninho, Eu que agradeço. por conduzir o nosso papo. Hoje eu roubei um pouquinho a tua cena. Não, por favor, essa cena é nossa, não tem essa. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada a Rental, nossos patrocinadores, né? Rental Med, HTM, por estar novamente aqui, agora na nossa segunda temporada, né? E obrigada a você que ficou assistindo aqui até o fim com a gente. E é isso. É isso, continue acompanhando a gente, né? Tem mais vindo por aí, sempre mais episódios, mais temporadas. E nos despedimos deste episódio aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!